seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Em nova fase criativa, a artista plástica Regina Rovieri agora leva sua sensibilidade para a literatura. Ela acaba de lançar o seu primeiro livro, o romance Lara, e é sobre ele que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos lá? Bem-vinda, Regina, é um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, Mirna, o prazer é meu. Regina, há quantos anos você atua como artista plástica e como é que nasceu essa mudança entre o pincel e as letras? Então, Mirna, o pincel é há muitos anos, né? Desde adolescente que eu faço meus trabalhos, né, de pintura, de arte. Mas também com muita vontade sempre de escrever. Tentei, né? Como adolescente escrever algumas coisas, mas foi assim realmente inviável. Aí os anos vão passando, a vida da gente vai modificando, né? Eu persisti muito durante todo o meu trajeto na pintura, desenvolvendo, né, toda a minha trajetória, que eu mantenho até hoje. E depois, agora, há 2 anos, mais ou menos, atrás, eu comecei a pensar novamente, né, em retomar a escrita. Só que a escrita foi uma coisa assim bem diferente. Eu tenho uma história na minha cabeça há muitos anos. A história da Lara vem de muitos anos? Não? Não, é outra história. É outra. Que eu tô agora, né, vou tentar escrever. Aí a Lara foi alguma coisa assim que surgiu, sabe, espontaneamente. De repente, eu pensei em alguns momentos, hoje, né, muito sobre a condição nossa da mulher, né, mas não foi com essa intenção que eu coloquei a Lara, né, nesse contexto, né, foi acontecendo. E então, ela nasceu daí, né, e é muito gostoso porque a gente convive muito com o personagem, né, sempre. E aí você vai se envolvendo com o personagem e vão trazendo outras questões, né? E foi assim que ela nasceu. Principalmente nesse processo criativo, que eu não sei pra você, mas era diário ou era assim, você escrevia quando vinha inspiração? O Lara? É. Não porque, assim, eu sou completamente tomada pela arte. Então, quando eu estou trabalhando num trabalho, eu trabalho o tempo todo na pintura. É intenso. Intenso. E não sobra, entendeu? Muito tempo para muitas coisas. E a escrita é a mesma coisa, é o tempo todo, né? Então, eu tenho alguns papeizinhos, recadinhos, tal. O que eu senti, assim, que normalmente os artistas, né, ou os escritores fazem, que eu acho que até dentro da literatura bem normal, né? Lógico, é aquele roteiro, sabe, tal. Eu não tive esse roteiro, né? Tá. Então, eu escrevo muito à noite. Porque à noite, inspiração vem à noite. Vem à noite, depois que escurece, sabe? Depois das 6, é que eu trabalho também bastante durante o dia, né? Sim. Aí, se eu puder, eu fico, né, à madrugada escrevendo. Então, é à noite que eu gosto de escrever, né? E essa capa, Regina, essa foto é sua, né? É essa minha. ilustração é sua? Eu gosto muito de fotografia também. Seria uma das vertentes que eu gostaria de me dedicar. Mas são muitos, né? São filhos, casa, trabalho, tudo isso, né? Então, não deu tempo. Pela Fox Tablet, né? Isso. Essa foto aconteceu, assim, eu já tinha essa foto. Já tinha acontecido de eu tirar essa foto, porque eu gosto muito de fotografar coisas, né? Então eu fotografei essa cena, é uma calçada, né? E eu tenho várias fotos de sombras nas calçadas. Então eu fui guardando porque a minha ideia era fazer um trabalho de arte, né? Com esse tema, desenvolver. Mas sabe, né? Vai protelando. E aí, quando foi surgindo a Lara, foi surgindo essa questão também da fotografia, né? Dentro do livro. Que é algo que se parece com você na personagem, né? Na personagem principal. Assim, parece comigo? Como assim? No sentido de gostar de fotografia. De fotografia, porque a Lara, né? Posso falar da Lara? Claro, fala sobre a personagem. Então, a Lara é uma mulher que ela
conseguiu, né, assim, foi um processo longo e eu acho que ela ainda está nesse processo longo de se reconciliar com ela mesma. Porque desde criança, adolescência, ela começou a se distanciar, entendeu, dela de certos fatos. E ela era uma pessoa praticamente anônima, né? Tanto no social como com ela mesma. Aí as coisas foram acontecendo e ela sempre, de criança, ela tinha esse gosto pela fotografia e essa ideia de ser uma fotógrafa. E essa ideia, esse sonho que ela tinha, foi cortado, né? Quando ela vai para uma outra vida, se casa e tal. E então ela se distancia desse sonho. Depois ela começa, a um determinado momento da vida, ela é obrigada para voltar a viver, a se reconectar com algo. E foi justamente a fotografia. E a fotografia, de uma certa forma, ela curou a Lara. Né? Foi terapêutica. Foi terapêutica. Ela curou porque ela viu que o que ela deixou para trás, não de maneira, entendeu, mas que talvez meio inconsciente ou conscientemente, ela estava conseguindo resgatar. Né? Então, através da fotografia é que ela começou a se reerguer. E Regina, essa personagem, a Lara, ela representa outras mulheres reais que você conheceu ao longo do tempo? Olha, é uma boa pergunta. A gente questiona tantas coisas na gente mesma, né? Mas essa pergunta eu acho que a Lara, ela é um pouco de cada, um pouco minha, um pouco a minha mãe, um pouco as pessoas, entendeu, que eu conheço, né? A mulher em um determinado tempo, né? Que nós passamos, né? Alguns, nem sei mais quanto tempo, né? Que vem a mulher tentando, né? Se desvencilhar dessa ideia de que ela era alguém, né? Com o braço de alguém, né? Então, tinha um homem sempre à frente. Sempre à frente, né? Então ela era mais assim, ela era uma pessoa que pelas circunstâncias ela viveu isso, como muitas mulheres viveram em outros tempos, porque isso se passa num momento histórico nosso das mulheres que as mulheres não eram mais assim, sabe? Que elas estavam tentando, né? Se emancipar e tudo isso. Só que eu acho que isso é muito complicado também, a emancipação da mulher. Por quê? Porque cada uma tem uma história diferente, né? Ela veio de uma história e uma tinha educação familiar e ela tinha assim problemas, entendeu, com a mãe. O que leva uma pessoa a se casar tão cedo e abandonar todos os seus sonhos? Não é porque ela quer, não é? É porque a vida conduziu ela assim, né? Talvez ela não teve o suporte suficiente para sentir, né? Enfim. Ou não teve autoestima suficiente né? Então, mas como... para suas próprias escolhas, né? E como que a gente consegue nossa autoestima? É complicado, não é? É complicado. Complicado, né? Tem a mãe, tem os seus antepassados, sabe, relaciono tudo muito a isso, né? O momento ali, o social, como você está vivendo, a nossa cultura, né? Então é assim, eu acho que é um assunto assim muito amplo, sabe? Muito amplo. E Regina, você aqui, ela vai, lógico, a Lara enfrentando muitas dificuldades, ela perde o marido, né? Ela passa um luto, aí ela tem que se recuperar. E aí, quando ela começa a fazer esse curso de fotografia e se dedicar à fotografia, você coloca a personagem num ambiente bem hostil, né? Que é lá na Cracolândia. Tem um capítulo em que você fala do trabalho artístico que ela foi fazer na Cracolândia. Por que você coloca a personagem nesse ambiente? Eu acho que aí, no contexto aí do livro, a própria Lara procura algo que ela saísse da mesmice dela. Porque ela viveu dentro de uma bolha, né? Ela não tinha contato, né, com as coisas reais da nossa vida, sabe, do cotidiano, né? Ela atingiu um patamar que ela
viajava, né, acompanhava o marido e filhos, tal. Então, é uma realidade, assim, do mundo mais real, né, aquele drama que hoje que as pessoas do nosso cotidiano vivem, e inclusive, né, a questão da Cracolândia. Eu acho que ela mesmo, quanto o Jean, que é o amigo dela que está fazendo junto, que vai fazer a exposição junto com ela, os dois, eu acho que tinham, assim, coisas que eles precisavam enxergar ali na Cracolândia, né? Então, eu acho que foi, assim, uma ideia assim, partindo dela mesmo, sabe? Para ela conseguir ver um pouco a realidade, né? Inconscientemente, ela escolheu esse tema, para ela ver um pouco a realidade e estar dentro, né, daquele mundo que ela nunca esteve. Então, quando ela procura o amadurecimento dela, ela procura em todos os momentos, lugares e motivos, né, para ela poder amadurecer, né, e lidar mais com a sensibilidade, né, dela, né. E se encontrar, né? E se encontrar, E o Jean era um parceiro, né, um amigo que ela fez, né. E Regina, depois que a Lara fica viúva, ela tem 2 relacionamentos distintos, né? E são relacionamentos, um é mais amoroso, o outro mais de amizade. Você pensou esses 2 personagens como símbolos de escolha de vida para a Lara? A Lara, ela precisava, assim, o personagem da Lara, ela precisava ter um relacionamento mais jovial, para que ela pudesse trazer a adolescência dela que ela não teve, que ela se casou muito jovem. Ela nunca teve um amigo, nunca teve essas situações de sair, de ficar, entendeu, sozinha, de desenvolver ela mesma. Porque tudo que ela recebeu veio do Ralph, do marido. Ela, na verdade, se você for ver o livro, ela nunca conquistou nada, para ela. E essa amizade que ele formou, ela conquistou. E ela precisava disso. E viver esses momentos mais descontraídos, sabe? Que a vida pode ser um pouco mais leve, né? Então, acho que o personagem, o Jean, trouxe isso para ela, né? Que é uma leveza maior. Mas é um amigo, que ela é uma pessoa conservadora, né? Então, ela jamais viria o Jean como um namorado, como um amante, sabe? Ele jamais. Por quê? Mesmo porque a projeção que ela tinha era dos filhos, né? E que ele teria mais ou menos a mesma idade. A idade, né? Então seriam os filhos. Então, assim, dela estava longe essa questão. Só que dele não, né? Dele não, mas ele preferiu priorizar a amizade do que tentar um outro caminho, né, com ela, né. Eu achei assim, Mas aí quando ela vai e encontra o outro relacionamento amoroso dela, ela quase que cai no mesmo destino do primeiro casamento. Então, mas aí que né, sabe, você vê como as coisas se repetem, né, o mesmo padrão. Então, na verdade, ela estava fazendo isso e depois pronto, né. Só que aí ela percebe que tinha o mesmo padrão, né? E o que envolveu ela com o Vince, na verdade, foi a arte também. A arte, né? A arte, ele era um artista, né? Ele fazia calçados, sapatos, ele criava, desenhava, né? E era um homem bonito, atraente, gentil, do jeito que, sabe? Do nível, né? Que ela sempre foi tratada e tal. Então ela, né, se envolveu. Então aí surge a oportunidade dela pensar, olha, será que eu posso? Será que esse é o caminho? Será que esse é o caminho? Será que eu posso, né, me dar mais uma chance, né, de conhecer, né, de uma outra pessoa, de viver outros momentos, um outro, né, homem, enfim. E aí... E aí, para saber o fim dessa história, vai ter que ver o livro. Vocês têm que comprar o livro, gente, porque a gente já deu muito spoiler aqui, né? Regina, onde as pessoas encontram Lara para adquirir? Bom, no momento eu acredito que, né, que essa entrevista vai ao ar,
É na Livraria Atlântica. No Plaza, no Plaza Shopping Plaza. No Plaza Shopping, na Livraria Atlântica. E na Amazon? Também? A Amazon nós vamos colocar também, né? Uhum. Agora, eu acredito que daqui uma semana ou duas já estamos na Amazon também. Muito bom. Agora, que tal a gente falar um pouquinho sobre a sua carreira artística? Ótimo, vamos falar, sim. Quando foi que você se encantou pela pintura? Então, como eu falei assim, foi de adolescente, né? E meu pai me incentivou bastante porque meu pai era muito rigoroso e não queria que nós saíssemos, né, ali do redor. Então ele arrumou uma professora para mim em particular, eu tinha aqui uns 13 anos mais ou menos. Uma artista maravilhosa, sensacional. E foi ali que eu comecei os meus estudos, né? Então eu fiz os estudos de anatomia, né? Os desenhos, né? De anatomia de humanos, enfim, várias. E várias técnicas também. Porque hoje, assim, minha opinião, né? O artista hoje, que a gente vive nesse mundo mais, nessa arte mais contemporânea, né? Que às vezes o artista não se envolve com os primeiros processos da pintura, né? E eu tive uma trajetória, sabe, bem pausada, né, com todos. Eu fui chegar a pintar óleo mesmo depois que eu fiz todas as técnicas, né, da pintura. Porque aí você carrega, né, todas as suas experiências, né, e você consegue depois trabalhar também o processo criativo. É o meu método hoje, inclusive, de ensinar. Né? Porque você tem uma escola, né? Tem uma escola, E eu acho que isso é preciso, porque a criança vai desenvolvendo, enfim, é uma série de benefícios, né? E eu fui trabalhando, né? Também me formei em pedagogia, né? E agora há uns 6 anos atrás, 7, eu fiz uma pós-graduação em arte-terapia e análise junguiana. Eu sempre também gostei muito da parte, né, da psicologia, né, mas não cheguei a fazer faculdade. Então eu fiz essas pós que o meu curso permitia, né? Então eu fiz e gosto muito também, entendeu, dessa área, né? De trabalhar um pouco mais do inconsciente, processo coletivo, né? Porque tudo isso também amplia muito, né? Tanto na pintura como também na... Agrega, né? Agrega. Aí depois eu sempre trabalhei fora, né? Eu morava em São Paulo, mas estava sempre estudando com artistas importantes, né? Lá de São Paulo, e trabalhava como secretária executiva, inclusive. E depois, fazendo exposições e tal. Então, eu nunca deixei, né? Fazia paralelamente, né? Paralela, sempre. E quando você veio para Itu? Então, eu vim em 1994. 94, faz quase 32 anos. Aí cheguei aqui em Itu, abri uma galeria de arte. Né? E aí eu conheci todos os artistas aqui de Itu, tal, foi uma época muito gostosa, tal, mas galeria de arte, né, dificilmente dá certo, né? Assim, né? Mas aí eu mantive a galeria, comecei a dar aulas de desenho, e aí eu entrei no campo educacional. Onde fica a sua escola hoje? Hoje fica no Unicenter, que é aquele prédio ao lado do Pão de Açúcar, né, em Itu, na sala 222. Hoje eu trabalho ali, eu dou aulas ali. Com adultos e crianças? Adultos e crianças. Tem bastante criança. Muito bom. Vamos ver umas obras suas para a gente comentar um pouquinho? Claro. Vai lá. Então, Regina, fala um pouquinho sobre essa primeira obra que a gente está mostrando aqui. Essa obra, ela vem dentro de um cubismo, né? Que você vê que ela é bem fragmentada, né? Com os fragmentos, mas ela traz uma poética diferente do cubismo, daquele cubismo analítico, sabe? Onde se usa muito o preto, o cubismo que vem de Picasso, de Braque. Eu gosto muito de Portinari. E teve uma época que eu, assim,
me inspirei muito nos trabalhos dele, né? Porque o Portinari, ele traz esse cubismo, mas ele traz uma poesia, né? Como que a gente percebe? Pelos nuances das cores. Das cores. Então aí nós trabalhamos com cores que não tem cores puras, né? São suaves, vermelho, amarelo, né? são suaves. São tons que saem, né, de outras tonalidades e aí você vai mesclando, né? Então há uma sutileza nesse trabalho, né? São tons mais pastéis, mais né? pastéis, que assim é minha o que identidade eu aí, identidade artística. E aqui? Então aqui ele já traz o cubismo um pouco mais ele tem nuances cubistas, né? Ele tem transparências, mas ele está um pouco mais, como eu posso te dizer, não mais rígido, mais claro, né? Você tem mais contrastes entre as figuras, tá? Então, por exemplo, se você ali, né, na laranja, né? O contraste que ele é recortado atrás por um escuro, né? Então, essa fruta, né? Essa cor, essa tonalidade saiu do escuro. Sim. Né? Que ele tem escuro como fundo. Tá? E aqui as figuras, os objetos aparecem... Isso mais. E aí aparecem mais, né? São mais visíveis. E o que dá a ideia do cubismo é essa transparência de figura e fundo. Você tanto vê a caneca como o pote. Tá? Então você tem essa dualidade, né? Onde que eu trago, né, essa movimentação, né, com as formas. Esse trabalho também é cubismo, né? Esse aí já é, por exemplo, já é um abstracionismo geométrico. Ah, é outro nome. É outro nome. Por que abstracionismo? Porque ele não tem uma forma definida. Ali você viu, olha, é uma cesta com flores, coisas desse tipo, né? Você reconhece. Aqui você não reconhece. Tá? Então o espectador, ele vai observar, né? E vai dizer, nossa, o que será? Uma composição com cores, né? Uma composição que te agrada, né? Ou não agrada também, né? São as interferências, né? Porque são formas, né? Muitas vezes formas geométricas que elas se conversam, né? E as cores, né, acompanham. Então, aqui você usa cores mais escuras, né? Mais escuras, eu tive uma fase de cor assim muito escura mesmo. São fases, né? Aquele trabalho anterior, ele tem 1,80 m por 1,20 m. Ele é grande. Esse aqui já é um trabalho pequeno. Tá. Né? Ele é pequeno. Como eu gosto muito das formas, né? Então eu trago bastante. Isso é uma natureza morta, né? Que também a figura e o fundo também se conversam, né? Eles estão presentes, tanto a figura e tanto o fundo. E aqui ele tem também um detalhe. Esse detalhe é que os mesmos tons, né, que eu vejo no fundo, eu também vejo na figura. Tá? Então ele é diferente de você trazer um desenho no primeiro plano, né? Uma paisagem. Você tem o primeiro plano, depois os outros planos, né? O plano da montanha, o plano do céu, né? São planos. Aqui você não tem, você tem um plano só. E aqui? Aí é o mesmo. A mesma sentido aí. O mesmo sentido, eu fiz, são 3 quadros, né? É uma composição com 3 temas, né? Com a mesma abordagem. Também nessa mesma linha. Na mesma linha, né? Que é limão siciliano? O limão siciliano, Então, agora, esses trabalhos também, né? Eles fazem parte desses temas, que é um tema recorrente para mim, tá? Porque eu gosto muito das formas, do cotidiano, nossa, né? Sabe, das frutas, dos potes, né? É assim, bem uma questão minha mesmo, né? E Regina, figura humana você não gosta de pintar? Olha, você sabe que... Não, eu adoro, porque o meu maior foco é a figura humana. Sempre foi. Desde que eu comecei a pintar, eu pintava só figura humana. Eu gosto muito de cenas do cotidiano. Então eu pintava as pessoas no cotidiano. E normalmente pessoas em situações, sabe, menos favorecidas, vamos dizer assim.
Então eu tive uma época com meu trabalho muito uma questão social, sabe? E era um trabalho que era difícil você vai vender um trabalho assim. Porque naquela época, ou agora, enfim, né, que eu ainda, esse tema ainda para mim é primordial, né? O ser humano dentro da composição. Mas eu tinha assim era muito exacerbado, quer dizer, era muito forte, as cenas muito fortes. Impactava demais. Muito, demais. Então há uma dificuldade, né, mesmo o leitor, né, da obra de arte, ele pode se impactar, mas ele não quer aquilo junto dele. Né? Não quer levar para casa, Não né? quer levar para casa, não quer. Entendi. Então eu tive uma fase assim, né? E tenho a minha fase até hoje, que eu trabalho muito com o cinza, né? E hoje é também o meu foco, hoje. Mas eu alterno com a figura humana e também, né, com as formas, o abstracionismo, né? Porque a gente vem vindo, né, de uma evolução. Mas a figura humana para mim foi sempre o meu foco e ainda hoje eu tenho vários trabalhos, né? E agora, inclusive, eu vou fazer uma exposição lá em Itu, onde eu vou apresentar, sabe? Quando vai ser essa exposição? Vai ser agora em abril. Abril? A gente está pensando em fazer na segunda sexta de abril, né? Lá em Itu. Então, aí eu vou também, né? Que são trabalhos atuais agora. E eu tenho vontade de fazer uma retrospectiva, sabe? Porque eu tenho vários trabalhos de quando, né, a gente começa uma retrospectiva. Então a gente, na verdade, você vê assim a mudança, né, que você teve, né, de as interferências, entendeu? Todas, né? Artísticas aí, né? E atualmente eu faço retrato também, porque eu gosto muito de retrato também. Faço retrato sob encomenda. E Regina, o que você espera que uma pessoa, um apreciador da sua arte, seja ela um quadro ou um livro, sinta ao entrar em contato com a sua arte? Olha, eu acho assim, é muito difícil porque cada pessoa, ela tem uma história, né, de vida e ela tem uma compreensão do que é, né, a arte, né, em si. Então, é muito do espectador, da vivência dele, né, para que ele possa, né, usufruir, né, daquela cena, inclusive. Quando a gente faz um trabalho assim, eu não estou querendo impactar, eu estou querendo passar o que eu senti, né, naquele momento, como eu fiz. Como as pessoas vão receber, é difícil a gente saber, sabe? Por isso, é o nível cultural, entendeu? É a vida da pessoa, como ela viveu, né? As expectativas de vida que ela tem, né? Então, o espectador, ele é um mundo que nós não conhecemos, né? Eu não conheço, eu conheço o meu muito pouco ainda, né? Então, eu acho que na pintura, né, é uma interpretação também dele. Agora, existe alguma coisa que é uma empatia. Olha, eu falo assim, puxa, gostei, entendeu? Não sei por que eu gostei, não é por isso, é porque eu gostei. Então, ele sente, né, aquela empatia. E o livro, eu acho que é mais difícil. Porque quando o leitor, né, também de acordo com a vivência dele, eu não sei se ele consegue entender a profundidade de pequenos detalhes dentro do livro que para nós, os autores, são mais importantes. Então também fica mais, né, a cargo dele. Agora depende, por exemplo, a minha escrita é o primeiro livro, a minha escrita ela é assim um pouco mais, talvez mais objetiva, né? Não sei se você, quando você leu o livro, que você percebeu, sim, né? Nos primeiros capítulos principalmente. Principalmente, isso, ela é um pouco mais objetiva. Então, nesse livro eu não conto tudo. E eu acho que o livro também, tanto a literatura como a arte, né, de visual, você não precisa contar tudo. Deixa um pouquinho pro leitor, Deixa um pouco pro leitor, como, né?
As pessoas que já leram e que me indagaram falaram, como assim? Como que fica agora, né? Por exemplo, né? Os relacionamentos, né? Aí eu falo, olha, eu não sei. Então eu deixo cada um que finalize como quiser. Mas o que eu gostaria mesmo que as pessoas se sentissem, né? Com esse livro, a sensibilidade, entendeu? Da Lara, né? O que ela quis passar, os sentimentos dela, a amizade, né? Que os dois se espelham, né? Os dois, o Jean e ela, se espelham porque eles sabem o que é sofrer e um sofrimento entende o outro. Mas também convence, né? Eu acho que ela também teve uma empatia porque os dois sofriam mais ou menos do mesmo mal, né? Ele de uma forma e ela de outra. Regina, você gostou dessa experiência literária? Gostei. Pretende escrever mais, então? Sim, já está a caminho. Que coisa boa, viu? Muito bom. E agora eu vou fazer uma pergunta para finalizar, Pois tá não. bom? Como artista plástica, que lugar de Itu, já que você tem 30 e tantos anos que mora aqui, que lugar de Itu você acha que é uma pintura? Tem bastante, né? Tem umas... Um só, não vale muitos, um só. Olha, eu gosto muito ali dos casarões, né? Os casarões. Os casarões. Eu acho que ali, por mais que seja assim bem o cotidiano, mas ali onde, a praça, né? Onde tem a igreja, né? Da Candelária, né? Então, ali eu gosto muito. Já pintei aquela igreja, já desenhei aquela igreja e já ouvi o sino tocar às 6 horas, meio-dia, e já fiquei lá de prontidão para gravar, né? Para filmar e ouvir o sino, que eu acho muito bonito. Muito bom. Regina, eu quero agradecer a sua presença aqui, obrigada. Desejar muito sucesso para o Lara, né? Vamos mostrar aqui o Lara mais uma vez. Desejar muito sucesso para a Lara, né? E para a sua carreira artística. Obrigada. Tá bom? Nessa próxima exposição que você vai fazer agora em abril, né? Já tem local? Sim, tem um local. Na galeria Mário Bordini. Né? Uma galeria recém-aberta agora, né? Da Mara, uma pessoa bastante conhecida também na cidade. Né? Que fica onde, mais ou menos? Ela fica ali na Vila Nova. Na Vila Nova mesmo, ali pertinho do Pão de Açúcar. A rua mesmo, eu não sei te dizer. Tá bom, não tem problema. Bom, ficam todos convidados então, né? Para estar lá na sua exposição. Regina, muito obrigada, viu? Muito sucesso para você. E volte sempre com as novidades. Obrigada, tá bom? Mirna. Adorei estar aqui. Quando quiser, pode me chamar para falar um pouco mais, né? Pode deixar. Sobre o que vai acontecer, né? As novidades, né? As novidades. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Sexta que vem eu tô de volta.